Boa noite, começamos mais uma semana abençoada e olha só, domingo, dia dos pais, estão aqui 3 pais hoje na mesa, então um abraço atrasado, Tribuna do Esportes a todos os pais pela felicidade de terem seus filhos ao seu lado e começamos mais um Tribuna do Esporte, hoje sabatinando o coordenador técnico da Chapecoense, meu amigo Cadu Gaúcho. Então meu boa noite primeiro ao meu colega Rony Di Domenico. Então foi bem. Boa noite, Rony. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Cadu. É uma alegria imensa, mais uma vez, a gente poder participar e apresentar esse programa que vem crescendo a cada momento. E hoje, com uma visita ilustre aí do nosso amigo e coordenador técnico e diretor também, Cadu, né? Hoje a gente vai dar uma sabatinada aqui, ele tá um pouco nervoso, porque diz que é a primeira vez que ele é sabatinado dessa forma depois de uma derrota, né? Então a gente vai trabalhar aqui, mas tudo na tranquilidade. Então, meu boa noite pro Cadu no peito aqui na raça, porque não é só na vitória. E a gente comentava aqui nos bastidores que tanto torcedor, jogador, todo mundo está imbuído e envolvido da Chapecoense, tanto na vitória como na derrota. As coisas nunca estão certas, totalmente certas, quando se vence, mas também não estão totalmente erradas quando se perde, né, Cadu? Boa noite. Boa noite, Paulinho, Aldido, meus amigos. É um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez, né? Realmente perder ninguém quer, o torcedor fica chateado, a direção fica, os jogadores ficam muito mais chateados porque eles dependem disso ali, é o trabalho deles, então acontece derrotas, isso acontece, não vai ser a primeira que a gente vai perder, vamos ter outras derrotas, a gente tem que aprender com isso, como tu falou, Paulinho, as derrotas servem também de aprendizado, não é só nas vitórias que tu aprende, tu não pode achar que depois que tu fez 2 jogos bons, principalmente contra Flamengo e contra Atlético, com equipes tops do Brasil, que eram para estar na ponta de cima da tabela, tu não pode relaxar, não pode baixar a guarda. No momento em que a nossa equipe deixar de marcar ou marcar menos que o adversário, nós vamos acabar perdendo o jogo. Então a gente tem que partir desse princípio, não pode baixar o nível de concentração nunca, porque é o primeiro passo para que a gente consiga conseguir as vitórias aqui. Você participa do programa 9990 1880, 9990 1880, manda seu WhatsApp aqui, a sua pergunta para o Cadu, para a gente, que a gente tenta, à medida do possível, vai responder para você. Cadu, a Chapecoense vem num crescimento técnico muito bom. Depois da parada da Copa do Mundo, a gente jogou contra times multicampeões do Brasil. Foi São Paulo, foi Santos, como você citou, o próprio Flamengo, o Atlético Mineiro, que para mim, depois do Cruzeiro, é o time mais encaixado que tem no campeonato, hoje joga por música. E eu comentava na segunda passada, jogar contra um Atlético, contra um São Paulo, se torna fácil porque são equipes que jogam e deixam jogar. Agora, quando você joga com uma equipe que veio fechada ontem, como o Figueirense, armada para empatar, se possível não perder, empatar e de repente buscar uma vitória. A Chapecoense se portou muito bem no primeiro tempo, foi agressiva, procurou o gol, esteve perto do gol muito mais vezes que o Figueirense. Está com uma partida espetacular do Danilo, alguns jogadores jogando, outros jogadores destoaram um pouquinho ontem, mas a partir do momento que levou os 12 minutos ali, o primeiro gol, os 12 minutos, a partir do momento que a Chapecoense entrou no segundo tempo, o time meio que não evoluiu, e retraiu e o Figueira foi para cima. Qual foi a posição, assim, eu já vou te perguntar, se o intervalo estava bom, qual o posicionamento teu e do Celção no intervalo? O que foi dado para esses jogadores? O que vamos fazer a partir de agora? O primeiro tempo nós tivemos um pouco mais de posse de bola. O Figueirense veio com um esquema muito parecido com a gente, com 3 volantes, com o Marco Antônio, com o Rivaldo, né, e com o Luan. São 3 volantes, muito parecido com o que a gente vinha fazendo, se espelhou muito a marcação. No segundo tempo a conversa foi que a gente continuasse marcando daquela mesma maneira, para que a gente pudesse diminuir os espaços Figueirense, que eles não estavam tendo tanta chance de gol no primeiro tempo. Os 2 goleiros, até para mim, foram muito bem no primeiro tempo, tanto o Danilo quanto o goleiro dele, o Thiago. No segundo tempo, sim, no segundo tempo o Figueirense cresceu, foi melhor que a gente, o Celso tentou algumas substituições para que a gente pudesse ter força lá na frente. Nós viemos com alguns problemas de alguns jogadores que vinham sentindo, que era o caso do Neutro, que era o caso do Bruno Rangel, que é o caso do Neném, e depois, que é o caso do Wanderson, que depois de 3 jogos seguidos, os jogadores acabam sentindo um pouco mais. Desgastando bastante. Foi o que aconteceu quando a gente jogou contra São Paulo, contra Ceará, no jogo do Santos. Mesmo a gente fazendo uma partida boa contra o Santos, caiu um pouco a marcação nossa. E no momento que a gente perde o meio de campo, que é o setor onde tudo se resolve, onde tudo acontece, tu acaba fatalmente perdendo o jogo. Mas não podemos esquecer que o lance que a gente perdeu o jogo foi numa bola parada, onde de novo nós tivemos uma falha de marcação, não estávamos concentrados como devia, da mesma maneira como no jogo do Atlético, que após os 40 minutos tu acaba levando um gol de bola parada, que é o que vem decidindo muitas partidas no Brasileiro agora, é isso aí. Deixa eu só te cortar um pouquinho aqui.
Uma boa noite aqui, ó, pedindo hoje, o programa está ótimo, para mandar um abraço para o neto Arthur Gabriel. Então vai aquele abraço para o Arthur Gabriel, que tem 3 anos e meio, Chapecoense, está ligadinho lá. Um abraço para o Arthur. Grande abraço. Cadu, duas situações aqui. O Fabiano ontem, tá, analisando assim mais tecnicamente, a gente viu que o Fabiano em outros jogos ele cobria mais a lateral e subia. Ontem, especificamente, eu não vi ele subir, ou se subiu foi 1 ou 2 vezes. Apoiou poucas vezes. Muito pouco. Aliás, o Fabiano tem se destacado muito bem quando ele sobe pela lateral, ele vai em velocidade e ele tem dado o ar da graça até ultimamente com algumas jogadas diferenciadas, porque ele está sendo, e eu acredito que é um jogador até para te ajudar, alguns meios de comunicação nacionais têm considerado o Fabiano o melhor lateral direito e ala direita do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Porém, ontem eu percebi, e eu acredito que o nosso torcedor, enfim, Paulinho, ele não subiu. Houve uma orientação específica de vocês? Não. Qual foi por que ele não estava... Não, a maneira que a gente jogar era a mesma, né? Só que daí tu enfrenta uma equipe que joga de uma maneira diferente. Nós pegamos o Flamengo e o Atlético que vinham para jogar, que vinham para o jogo, que tinha um atacante aberto daquele lado. O Fabiano, quando roubava a bola, ele saía em velocidade, saía com bola dominada. Perfeito. E conseguia atacar. E ontem a gente pegou um Figueirense de uma maneira diferente. O Figueirense com 3 volantes, que a hora que o Fabiano pegava a bola, o atacante, que era tanto o Jean quanto o Bueno, eles não vinham fechar o Fabiano, deixavam para o Rivaldo fazer o primeiro combate. Perfeito. Então a diferença foi essa, que eles não tinham aquele jogador lá. O Fabiano devia ter atacado mais, né? O Dedé ia uma situação de sistema, o Dedé tem que puxar um pouco para dentro para ter a passagem para o Fabiano. Não adianta o Dedé ficar aberto lá, porque senão tu acaba tirando o corredor do Fabiano. O forte do Fabiano e do Neutro, que são os zagueiros que estão jogando como laterais, é a força física, sair com a bola dominada. Eles não têm a jogada individual, o drible, mesmo o Fabiano nesses últimos jogos tendo se destacado, mas são jogadores que pela força, pela qualidade que tem, eles conseguem chegar com facilidade. Então faltou isso aí, o Dedé trazer um pouco para dentro, para ter a opção de 2-1, o Bruno vir pro pivô para que ele possa passar, mas não que isso seja pedido, isso é orientação para todos os jogos jogar assim dessa maneira. Com relação ao Bruno, por exemplo, o Bruno ele veio para ser um diferencial, né? Lógico, a cobrança acontece, é natural, mas enfim, a bola, a gente percebe que ela não tem chegado. Quando ela tem chegado, ela não tem chegado lá na área, ela tem chegado antes, muitas vezes ele está de costa, ele fazia muito dessas jogadas quando ele estava aqui a outra vez, e agora ele não está conseguindo, porque ele não está conseguindo fazer essa ligação. Vocês têm pensado nisso, Cadu, lá para nós tentar, porque eu acredito que ele tem um potencial muito grande. E ele é uma readaptação do esquema. Exatamente. Ele tá tendo assim, nós temos que ver uma situação que nós mudamos o esquema de jogador do ano passado pelas características das equipes que a gente pegou. Ano passado a gente tinha equipes que eram muito parecidas com a gente. Certo. Não que eram piores que nós, mas se equivale, outro estilo de jogo. Sim, Icasa, Paysandu, que está na Série C, são outros tipos. Que a gente poderia enfrentar diferente, nivelados de igual para igual. Por isso que a gente jogava com 2 meias, jogava com o Atos, jogava com o Augusto, que saía muito, que era o volante que saía muito. Nós tivemos que mudar a característica, porque tu está enfrentando equipes maiores do brasileiro, com mais estrutura, com mais qualidade. A gente tem que estar muito ciente disso, do que a gente está enfrentando. Nós tentamos jogar, principalmente com o atacante por dentro, para ajudar o Bruno, porque o Bruno não possa ficar isolado, porque se a gente jogar com o Fabinho é um jogador que joga muito pelo lado esquerdo, que tem dificuldade de jogar pelo lado direito, então ele fica muito distante do Bruno e acaba não tendo oportunidade para o Bruno. O Richelli vem vindo de lesão, que é um jogador que a gente contava muito. O Thiago Luiz, que é um jogador que para nós era o cara que resolvia, que jogava, tá voltando, ainda não está em condições, a gente botou ele no banco para ele poder ir sentindo o jogo de novo, como é que funciona, né? Mas é um jogador que a gente aposta muito e que seria esse jogador que estaria próximo do Neném, próximo do Zezinho, que pudesse encostar no Bruno e para dar opção também, não para que o Bruno jogasse só como pivô, mas que criasse... Na verdade, assim, a torcida gera uma expectativa muito grande e achou que o Bruno vinha e resolvia tudo. Eu disse, o Bruno não faz mais do que 10 gols nesse campeonato. É um campeonato diferente. O estilo do campeonato é diferente. Tá? E outra, não tem jogadores de aproximação como tinha o Atos. E para as viúvas do Atos, que estavam hoje, muita gente falando aí da imprensa, porque o Atos não sei o que, não volta mais para Chapecoense. Parem com isso. Se o Atos realmente tivesse condições de estar jogando, estaria num clube da Série B, Série C ou Série D. Está parado. Agora, para a Chapecoense estar na Série A não serve mais. Foi a fase, passou. É Série A agora. E esse grupo que está aqui, que vocês montaram, Cadu, muito bem, é um grupo que tem carências técnicas e de jogadores mais gabaritados para esse campeonato, mas a gente sabe que não é as condições da Chapecoense. E a Chapecoense não pode fugir dessa realidade. E hoje, nem o mais otimista dos torcedores esperaria que a Chapecoense estivesse fora de uma área de rebaixamento na situação que vinha se colocando no campeonato. E nós temos aí equipes com folha de pagamento de 6, 7 milhões, como Flamengo, Botafogo, na área de rebaixamento. Então nós temos que valorizar esse momento. Não, e não só isso, né, Paulinho? Se tu for analisar,
O Internacional foi lá, perdeu para o Ceará em casa. Em casa. Com toda a estrutura e o time que tem, que inclusive... Que é um dos melhores times do Brasil, que outro ganhou no Grêmio. Que é um time pequeno também, eu acho. Mas enfim, o que acontece? Quer dizer isso. Agora, os três jogos seguidos, Cadu, que a Chapecoense teve, foram 3 decisões. Na verdade, cada jogo é uma decisão que não tem como você não tratar e não trabalhar dessa forma. Nós estamos tentando responder, mas vamos entrar no meio aqui, ó. O Alexandre de São Cristóvão. Gostaria de saber o que ocorre com a Chapecoense. Ganhamos do São Paulo no Morumbi e perdemos por Figueira em casa. Por que não mantemos um equilíbrio nas partidas? E o Neuto está merecendo ser titular? Abraços a todos da TV Box. Já foi até meio que respondido aí. Continuando então, a linha de raciocínio minha é o seguinte, ó, hoje, por exemplo, assim, esses 3 jogos que foi pedreira, foram jogos difíceis. O Figueirense, inclusive, eu quero dizer assim, com toda a situação que se criou por causa do Argel aqui em Chapecó, vem, não vem, comentário que tinha diretor que não queria, tinha diretor que queria, enfim, não veio. Não veio e tá beleza, tá tudo certo, até porque eu acho que nós estamos muito bem representados hoje com o próprio Celso, você hoje está trabalhando lá nessa equipe na coordenação. Mas, para eles era um jogo de vida ou morte. E é isso que talvez a nossa torcida, não depois assimila. Que você comente, ela tem que entender. Ela tem que entender. Para nós, mesmo perdendo, nós ficamos em 13º. Era um jogo de 6 pontos, só que jogo que valeria até 9. Mas para eles era o desespero. Não adianta, é uma realidade. Tanto é que o Argel chorou no banco. Eu trocaria a vitória de São Paulo. A vitória por essa aí, porque é um adversário direto nosso. Não que a gente não quer vencer fora de casa, claro que tu quer. Mas como tá nivelado, o campeonato tá tão nivelado que vocês vão ver, o Bahia foi lá e ganhou do Goiás, lá em Goiás, então tá numa bola parada também, que vem decidindo muitos jogos. Então tu tem que trabalhar muito isso aí para que tu não leve mais gols, para que tu possa fazer gols assim. Inclusive, o teu nível de concentração. Ela não teve nenhuma derrota assim. Cris, coloca a tabela para nós dar uma analisada enquanto a gente conversa. Foi aquele 1-0, 2-0, enfim. Mas o teu nível de concentração ele tem que ficar até enquanto o juiz não apitar, enquanto o árbitro não apitar o final do jogo, tu não pode concentrar. Nesses últimos 2 jogos a gente acabou dando bobeira em 2 lances. Acabamos levando 2 gols que nos custou caro. Como a gente, o ano passado, fez muitos gols assim no final também, por ter mantido esse nível de concentração. Se nós analisarmos a tabela hoje, que para mim seria desde o início do campeonato, concorrentes diretos para Chapecoense, o Sport e o Goiás, para o rebaixamento, estão em 8º e 10º. Vira a segunda parte para nós, Cris. Aí a gente vê aqui hoje, lá embaixo, Coritiba, que tem um bom time, um técnico campeão da Libertadores, o preparador físico da seleção. Campeão mundial. Isso aí. Flamengo, com Luxemburgo, um time também com... E tava o Figueirense na lanterna até os 42, quando fez o gol na gente. Exatamente. Então pra gente ver como tá nivelado, né? O Bahia, Botafogo e olha só, um pontinho acima, Vitória e Palmeiras. Então nós estamos na frente hoje de diversos campeões brasileiros, tá? Times que têm uma estrutura muito melhor do que a Chapecoense, só que a nossa briga é Coritiba, Bahia, Figueirense, o próprio Vitória, o Criciúma. Botafogo vai brigar também pelos atrasos, salário, mesmo tendo um plantel muito bom, tá com muito problema, paga alguns, outros não paga, então vai dar problema então, lá também. Aqui, ó, do Grêmio para baixo é tudo jogo de 6 pontos. É verdade. Né? Todos são jogos de 6 pontos, beleza, Cris? A torcida em si, no modo geral, Cadu, o que... celular... Pode tocar essa hora. Né? O homem não desliga o celular para entrar. Foi mal, negócio é foi mal. Tudo certo que é ao vivo o programa, que é mesa de bar, só falta... na realidade é que só está faltando o shopping, que aqui é um bate-papo de bar. Exatamente. Mas, Cadu, eu comentava ainda há um tempo atrás, até o Rony trouxe a situação de alguns queriam o Argel, não queriam. Teve um determinado diretor amigo nosso que antes do jogo do Palmeiras eu falei assim, tá na hora de dar uma chance pro Celção. E esse cidadão me disse assim para mim, não, ele tem muita estrada de chão para rodar para chegar no asfalto. Daí é que sabe o que é, ó? Me mandaram a mensagem. E tu não mandou. E não falei, e a mensagem é pro Cadu, inclusive, então já é conhecida dele. Ali, ó. Pergunta ao professor o que ele está achando da atuação do roupeiro no campeonato. Olha só, viu? Eu não sei. Porque Seu Jorge, né? E ela diz assim ainda, adorei o chinelo do professor. Será? Como é que ela viu o chinelo? Não tô entendendo. Não, mas acho que foi na foto. Isso aí na foto do Facebook. Na foto do Face, isso aí depois a gente vê. Não, mas houve um equívoco aí. Não, a situação do roupeiro, não sei se é do seu Flores ou do seu Jorge. Agora seu Jorge, duas pessoas excepcionais. Esses aí, agora tem mais um Cocada que subiu, que tá trabalhando com a gente, então...
como o clube vai subindo, tem que melhorar a tua estrutura, tem que ter mais pessoas trabalhando também. Junto. Tem o Paulo que nos ajuda lá na comissão, o Anderson, o Trintinho, o Buião, que são todos muito competentes. O Paulo faz um trabalho fantástico, que além de fazer o trabalho de auxiliar, ele ajuda muito na parte dos vídeos, ele faz todos os vídeos do adversário, passando para o Celso já detalhado. Então, assim, a situação de treinadores hoje no Brasil, eu sou muito contra algumas coisas, não só treinadores, como jogadores também. Tu tá pagando fortuna de 700, 800, 500 mil reais para treinadores. Robinho, 900 mil para voltar a jogar no Brasil. Eu acho que isso, se continuar desse jeito, é por isso que os clubes estão todos falidos. Tem 2 clubes que estão em dia no Brasil Sport hoje, Chapecoense. na Série A, que é o Sport Chapecoense, outros clubes estão todos falidos por causa disso. Tu não pode pagar 700 mil para um treinador, que eu duvido que um treinador que receba 700 mil saiba mais, ou que menos. Um que ganhe 50, que ganhe 100. Então acho que isso já é um valor muito alto, se tu for ver não só futebol, para a classe em geral, trabalhadora, o Brasil, pelos salários que são pagos no Brasil em geral. Houve uma supervalorização em relação à Copa, que vinha para trazer jogadores para valorizar a Copa, só que vai entrar numa realidade de novo. Isso que você falava... Paulinho, só antes mandando um abraço para a doutora Adriana Gotardi. Inclusive foi que mandou a mensagem e ela trabalha na Justiça Presente lá da Adriana, um grande abraço. Viu meu chinelo. Viu teu chinelo. Era só pro final do programa, estragou a surpresa. Estragou a surpresa. Mas daí assim, a minha preocupação quando se falava nessa troca de técnico, que estava aquela estabilidade dentro do Chapecoense, Cadu, é que quando vem alguém de fora e não conhece o plantel que tem, normalmente tem seus bruxinhos. Chega esse não me serve, aquele não me serve, acaba trocando 5, 6 peças e trazendo. E traz 7, 8, e já aconteceu isso na Chapecoense, a gente já passou por isso. Então acho que a decisão foi super acertada. Ninguém pode esperar que se ganhe todos os jogos. Um jogo de 1-0, perder para o Figueirense é normal, tanto aqui como lá. Claro que para o campeonato ficou ruim, eu preferia ter perdido para o São Paulo fora e ter ganhado também aqui. Mas a situação é assim, nós vamos ganhar jogos fora, vamos surpreender adversários fora. Hoje os adversários já estudam a Chapecoense, se preocupam com a Chapecoense, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. O que tu me diz dessa empatia que a torcida não está tendo em relação ao neutro? Porque a torcida, em vez de ir para o campo e ajudar, alguns torcedores começam e o resto vai na... Que aqui, é torcedor, eu brincava antes, a Chapecoense tem de 3.800 a 4.000 torcedores, o resto são pessoas aproveitadoras que vão porque agora tem espetáculos na arena. Inclusive é uma pergunta do Alexandre ali falando isso. Só que antes disso, Paulinho, eu inclusive, eu acho que a torcida, de modo geral, assim, ela está muito calada, ela está muito quieta. Quanto o jogo do Atlético, tanto que foi comentário do técnico, né, do Atlético, que era uma torcida maravilhosa, o Liverpool, meu Deus, eu nunca vi uma torcida assim, por que a nossa torcida lá não faz isso? Ele comentou num dos comentários que ele teve. E aí, ontem, a torcida estava apática, anêmica, estava mortinha. Quando o clube estava precisando. E no início até deu uns batuques lá e tal, enfim, eu achei muito quieta a torcida. E aí é muito fácil criticar, que nem foi falando, embora assim, o Newton... Também, se for para criticar, ele tem que criticar. Eu acho que ele não está tendo, assim, o start. Parece que às vezes ele está desligado. Tanto que houve alguns lances, né, Cadu? E eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente está aqui para comentar também, em que foi feito o lançamento e ele, depois que ele se ligou que veio o lançamento. Então, parecia que estava desligado. E uma situação do Newton é que ele quer fazer jogada de craque em quase todas as jogadas. Ele tentou algumas jogadas assim. Só que daí tem outra situação. O Biro estava... jogando bem, jogou uma partida mal, a torcida pediu para tirar. Aí queria o neutro. Coloca o neutro, não serve. Amanhã depois tem que mandar o time todo embora porque não serve para ninguém. O que nós temos que ter assim, é um pouco de calma. Cris, vai colocando os lances da Chapecoense aí. De torcida e clube, isso um depende muito do outro. O torcedor estando bem, o clube vai bem, o time vai bem e vice-versa. O time dentro de campo tem que jogar bem também para que possa trazer o torcedor. O momento que a gente precisa de torcedor, no momento que tá mal, que tu precisa criar força, esse é o momento que tu precisa de torcedor. O 12º jogador, tem que estar junto. O que tu comentou de torcida, eu também acredito que nós estamos hoje botando, acho que 11, 12 mil torcedores no estádio, não sei qual é o número certo mesmo, mas a média da Chapecoense em torno de 11 mil. Tem muitos que são assistentes, que vão para assistir o jogo, que vão para olhar... Que são espetáculos. Muitos que vão para olhar os adversários, mas nós temos nosso torcedor de fé que nos acompanha já há 3, 4 anos, dependendo se fosse 3.800, 4.000. Série C, Série B, Série A, que estão todos lá, tu olha no estádio, tem uma turma que tu vê, que tu sabe até o lugar que eles estão sempre. São torcedores que incentivam, que cobram, no momento tem que cobrar também, o neutro é claro que não foi bem, mas é o momento, deixa para cobrar depois do jogo. Sim. Porque se tu cobrar o jogador no momento do jogo ali, só vai atrapalhar. E ele vinha de uma lesão, jogando também, nos ajudando, numa situação que não era para ter jogado, mas quis muito, conversou com a parte médica liberou ele para poder jogar também.
E é um jogador que erra bastante porque ele tenta bastante também, ele não tem medo. Tem um jogador que tem coragem, que faz as coisas, por isso que erra Pela bastante. história dele. Ele se expõe muito, então por isso que é um jogador que erra bastante. Mas continua com a nossa confiança, vamos tratar agora a semana, se tiver condições de jogar, vai jogar. Se não, entra o Dinei, entra o Biro lá e nós temos que dar força para os demais. Eu já vi torcedores. Antes de você ver qualquer coisa, manda um abraço para tuas amigas de Prudente. Fernanda Lima. Então te mijando Então, pra você desligar o celular. Ela mandou aqui e daí é lá de Presidente Prudente, São Paulo. Um grande abraço. Grande abraço pra Obrigado galera da participação aí. Beijo no coração, inclusive. O Cadu e Paulinho. Ontem, ou depois do jogo, inclusive um torcedor me chamou lá, conversou comigo e hoje também alguns comentaram. Como seria interessante, num momento de dificuldade do jogador, a torcida pegar e começar apoiar, a gritar o nome. Começar a gritar o nome. O jogador. Porque eu lembro o que aconteceu com aquele quase gol. Do Danilo. Exatamente. O Danilo falhou que a bola bateu na trave. A torcida abraçou o Danilo. E se a torcida vai o Danilo ali? Exatamente. Pode então ela chamou, foi Danilo e tal, o cara fez um partidaço de novo, continuou com o partidaço. O Danilo vem crescendo, então, tem que ter um pouco mais de paciência. A gente sabe que é difícil. Eu também acho. O cara que já ficou lá do lado de fora, sabe que é difícil, mas lá dentro é complicado então, também daqui a pouco jogar. A torcida pegar e vamos dar um incentivo pro rapaz, entendeu? Nós somos mais comentaristas, somos mais torcedores, comentaristas e somos muito passionais. Então a gente cobra muito do time, mas do outro lado tem 11 homens também brigando. Entende? Quando vem com um esquema parecido como veio o Figueira da Chapecoense, dificulta o time de jogar. Vai ser melhor a gente jogar fora muitos jogos do que jogar em casa, pela situação. Eu acredito da forma até que joga. Contra o Vitória vai apresentar, pelo estilo que o Vitória tem de jogo, um futebol melhor. Vai encaixar melhor. Boa noite, o meio de campo, cadê um homem de peso? Alguém está pedindo aqui, não mandou o nome, do final 02. De peso? Manda aí então. Mandou o Rony, se é um homem de peso, vou mandar o Rony. Tem que ir pra lá então jogar, sabe que tem Nós vamos tomar uma aguinha, faturar um pouquinho, a gente já volta com o Cadu de novo, o bate-papo aqui tá legal, o shopping é só no intervalo, porque não dá pra botar aqui na frente, então a gente já volta, vamos faturar um pouquinho, Cris. E você sabe, Rony, onde é que a gente vai depois do programão? Depois do programão. Eu não sabia. Vamos pro Galpão. Galpão, Grill, Churrascaria. Acabou o programa, negócio no Galpão. Inclusive, né, Paulinho, mandar um abraço também pro pessoal da Cantina Galpão, tive a semana lá, e ele disse, olha, Dido, como eu não trabalho na segunda, e realmente na segunda eles não trabalham, eu sempre assisto o programa de vocês, então... E só para lembrar, né, a família abraço. Galpão tem 3 casas em Chapecó. Você é muito bem servido no shopping, com um buffet sensacional. Cantina Galpão, um cardápio de massas espetacular e uma cartilha de vinhos. É a melhor carne, você sabe, Galpão Grill Churrascaria, com o Ivan e com o nosso amigo... Ailor. O Ivan e o Ailor. Lá o Ailor é uma pessoa fabulosa. O Ivo também. O Ivan fica de lado porque o Ivo tá mais em Concórdia, porque tem uma casa em Concórdia agora no Mercado Passarela lá. Então, pessoal, a gente já volta. Vamos só tomar aquela aguinha benta e já estamos de volta. Estamos voltando aqui com o Tribuno, o papinho aqui no intervalo come frouxo, gurizada. É o seguinte, Cadu, 3 jogos na sequência para Chapecoense, fora o Vitória, Fluminense em casa e o Botafogo é fora ou em casa? Fora. Rio de Janeiro, Maracanã. 6 pontos? Cara, nós temos que pensar sempre no próximo, né, Paulinho? Nós não podemos ficar dando passo maior que as pernas. Qual a análise da equipe do Vitória, pelo que vocês já viram do Vitória? O estilo de jogo do Vitória para Chapecoense? Eu acho que pela forma que eles vão jogar e jogando em casa se enquadra bem, porque a gente se defende muito bem, né? Quando a gente é atacado, a gente se posta muito bem na defesa e vamos ter jogadores de velocidade agora no ataque para que a gente possa sair também em velocidade. Tu começa a ganhar o Thiago, que é um jogador que para mim é fundamental. No meu modo de ver, o melhor jogador que nós temos hoje no plantel, Thiago, né? Em qualidade, mas ele tem que ter um ritmo, tem que ter uma sequência para que ele possa vai nos ajudar muito ainda. O Richelli também, eu acho que é um jogador que pode incorporar bastante. É um jogador que pela né? velocidade dele vai nos ajudar bastante. Então, para esses jogos fora de casa, são jogadores importantes. Principalmente esse jogo do Vitória, que se enquadra muito com 2 zagueiros que não são tão rápidos, que é o Cadu e o Alemão. São jogadores um pouco pesados, né? Que tu vai precisar usar a velocidade também. Tu vai ter uma dificuldade nesse jogo, que eu não sei como que está hoje Rafael Lima, o capitão. Vai fazer falta nesse jogo? De repente vem o Groli ou vamos estrear o nosso homem de seleção? Temos 2 jogadores em condições. O Meza é para jogar pelo lado esquerdo. Se ele jogar, a gente tem que trazer o Jailton pelo lado direito, que vinha jogando já do lado esquerdo. Ou colocar o Groli para não mudar a defesa. O Groli que ficaria
postado da mesma maneira. Então, e o Groli como é que tá assim na condição? Tá bem, condições físicas, claro que sem ritmo de jogo, a gente tinha marcado um jogo treino para amanhã à tarde contra o Juventus aqui de Ceará, mas acabou não dando certo, porque acabou machucando os jogadores deles lá e não vai dar para fazer esse jogo, que a gente queria até para dar ritmo para esses dois jogadores, para a gente poder ver como eles reagem. Então, provavelmente vamos fazer um jogo contra alguns jogadores da base, porque a gente tem que fazer um coletivo não contra os mesmos, sempre para a gente poder dar uma olhada como se portam esses jogadores também, né? Para que a gente possa tomar a melhor decisão. O Rafael ontem já de outros jogos, assim, eu não tenho dúvida que é um dos melhores jogadores que a Chapecoense tem hoje. Chama o jogo para si. Inclusive do campeonato passado também ele foi destaque, e para mim, eu inclusive cheguei a falar, é lógico que na brincadeira com as pessoas e tal, que é jogador de seleção brasileira. Mas ontem eu senti ele assim, mais do que o normal de nervoso. Estressado, parecia que o jogo, não sei... É que o jogo mexeu com ele. É um jogador que fez toda a base no Figueirense, né, cara? Daí não foi usado mais no Figueirense, foi mandado embora lá do Figueirense, isso tu acaba querendo mostrar mais do que tu precisa. Eu não sabia dessa informação, não tenho ele fez toda a base, foi dispensado lá do Figueirense. Eu vejo assim, tu comentava do Thiago, eu acho que a Chapecoense tem 4 jogadores hoje imprescindíveis. Danilo, que se tornou hoje um dos melhores goleiros do Brasil pelo que vem fazendo, pela maneira que se posta de jogar. O Rafael, o Wanderson, que é um cão de caça no meio de campo, e o Thiago. Com esses 4 jogadores em plenas condições, a Chapecoense tem uma espinha dorsal perfeita para jogar, né? Paulinho, antes dos gols da jornada que o Portuga já está pedindo lá... Jornada não, é da rodada. Como o Portuga é português, é lá de jornada. Então a gente tem que ler jornada, mas enfim, é da rodada. É a plaquinha atrás ali que funciona. 49 90 90 18 80, manda o seu WhatsApp. Para que 49? Vamos só no 99 90 18 80. Tem gente de fora, né, você assistindo. O pessoal de São Paulo, mandando mensagem. Nós temos o nosso amigo Bandeira de Portugal também, então... não, aí tá muito forte. Tá forte. Mas enfim, é internacional o programa. E é porque você na internet hoje é mundial. Aproveita e manda o seu WhatsApp, faça a sua pergunta aqui pro Cadu também, e esse é o objetivo do programa, a gente participar. Vamos lá então pro... Olha, só um abraço pro Machado aqui do Restaurante Itália. Muito bom o programa com o Cadu. Tira muitas dúvidas em relação ao time. Criticar é fácil, mas na hora de apoiar ninguém aparece. Abraços. É isso aí mesmo. E foi feliz. Machado? É o Machado do Itália. Torcedores conscientes. Assim, eu tenho até discutido, às vezes, converso, porque eles também... Discutido bastante comigo. Não, eu discuto mesmo com o Cadu, porque a gente se vê todo dia. Mas assim, a comissão técnica, o pessoal que está nas entrelinhas ali, tem que estar mais próximo da imprensa também. Eu digo por aqui hoje, por quê? O Cadu já tinha convidado ele umas 5, 6 vezes. Hoje nós tivemos... Na verdade, eu quis vir quando a gente venceu, o Dido não quis. Aí hoje que perdeu, chamou, foi combinado. Daí assim, o que ele coloca aqui pra gente realmente é muito esclarecedor. E talvez assim, não passa isso pra imprensa, para os torcedores de modo geral. Então, realmente, ele foi muito feliz na colocação do Machado e aquilo que a gente comentasse ali do Rafael. É ex-clube dele. Não tem como o cara não sentir. Ele vai dar uma mexida. É que tu falava em relação à imprensa que assim, a gente tem uma parte da imprensa que trabalha em pró e para ajudar a Chapecoense. E nós temos uma parte da imprensa que é marrom, que adora agradar todo mundo, ficar fazendo carinho e fica às vezes falando mal de jogador. Não sei que não é assim que funciona. Não. Tá. Quem quer comentar um jogo, comentar um resultado, você tem que olhar o jogo, ver como foi e comentar. Nem todo jogo se vence. Tá. O exemplo que a gente tem aí, a gente já colocou antes, é times como o Flamengo, com todo o investimento que tem hoje, está na rabeira do campeonato. Time como o São Paulo, com toda a estrutura que tem, também não vem andando bem. Não. Santos, que está se remodelando. Então, a Chapecoense é o patinho feio do campeonato. Todo mundo no início do campeonato diria a Chapecoense para ser rebaixada, o Figueirense mais 2. E está se provando hoje que consegue se fazer futebol com seriedade. Perfeito. O Cadu bem que falou antes, são 2 clubes hoje que não tem problemas de dívida com o fisco, Chapecoense e Sport. Quinta-feira, na Câmara dos Deputados, entrou um novo projeto onde essas equipes vão ter que achar uma maneira de pagar. Então eu não sei nem como, porque para a Chapecoense chegar nesse estágio que chegou, e a gente sabe, muito tempo o Santo foi presidente da Associação dos Atletas, hoje é presidente da Associação Chapecoense de Futebol, pelas dívidas que o clube tinha. Certo? Hoje o clube está sanado. É um clube que qualquer pessoa que chegar para dirigir hoje, que forem pessoas corretas, não vão ter dificuldade de tocar o clube. Mas, da maneira que a Chapecoense faz. O que tem que enaltecer realmente é a diretoria. Não tenho dúvida, Paulinho, que esse é um diferencial da Chapecoense. E não tenho dúvida também que nós vamos
nós vamos sofrer nesse campeonato. Porque se eles pensassem que a gente ia ser muito fácil, ficar ali o 12º, 13º... Cada jogo vai ser um martírio. Como nós podemos voltar para... Nós vamos chegar, de repente, faltando um ponto, 2 pontos para fugir do rebaixamento na última rodada. Assim, eu participei de um congresso que teve agora nessa parada da Copa do Mundo lá em São Paulo, sobre essas dívidas aí, sobre os problemas dos clubes. Estava o presidente do Atlético Mineiro, o Calil, que é um cara que fala muito, não tem papas na língua. Contra a Globo bastante a respeito dessas verbas da Globo. Ouvindo eles falar, ouvindo o presidente do Flamengo falar, cara, entristece para quem vive do futebol, para quem, se não mudar alguma coisa, se os clubes não parar com essas loucuras de querer achar que pode contratar e depois vamos ver quem vai pagar, que nem o Botafogo está fazendo, se não parar com isso aí, vai ser difícil tu pensar aqui próximos anos. Aguentou até agora por causa da Copa do Mundo que teve no Brasil. Vai dar mais uma segurada por causa das Olimpíadas agora em 2016. E depois mas a partir de 2016 ou os clubes se organizam, prometem o que eles podem pagar, ou o futebol brasileiro tem jogadores com 15, 16, 17 que tu nunca ouviu falar e estão fora do país. Então o caminho é esse. Tem clube que a despesa deles, a dívida deles está do tamanho do PIB de alguns países aí. A verdade é essa. Então tu tem que, mas por isso que eu falo para vocês que eu acho uma loucura. Tudo bem, se os caras treinadores fizeram por merecer ganhar 500, 600 mil, mas eu acho uma loucura. Um absurdo. O que eu penso é o seguinte, Paulinho, eu quero chegar no final do ano e o que eu mais quero neste ano para mim é poder chegar no final do ano e poder comemorar a permanência da Chapecoense numa Série A de brasileiro. Mas isso não acontece. Mas isso não acontecendo, nós temos que chegar e deixar o clube o ano que vem numa Série A ou numa Série B viável. Um clube, como tu falou, para quem for pegar essa direção, ou outra direção, ou outra pessoa séria que venha pegar o clube, que possa ter condições de administrar um clube jogando uma Série B, que uma Série B hoje está muito boa de ser jogado, com as equipes que estão, sempre tem equipes boas jogando, de equipes grandes jogando a Série B do brasileiro. A nossa estrutura vem crescendo, hoje é fundamental e eu acho que o que mais a Chapecoense precisa, além de estar vencendo esses jogos aí, é ter um sem treinamento. Eu acho que esse é o fator principal. É lesões que a gente tem muito devido ao campo. Os campos muito daí duros. Tu machuca um jogador que ganha 20, 30, 40, 50 mil. É um custo, mas é muito caro. Então nós temos que fazer isso o mais rápido possível. Está sendo feito lá. Eu acredito que esse mês ainda vai ser entregue um campo lá no CT para nós. Que tu precisa, porque tu não pode ter mais condições por tudo que as comunidades nos ajudam, a Aurora, o Belvedere com o Nick lá, porque o pessoal nos ajuda, tem que fazer isso aí. O Belvedere era um campo bom, já está duro, e eu vejo, e conversando com muitos jogadores, eles reclamam disso, que facilita as lesões. E um clube de Série A não tem, Paulinho, não tem clube de Série A, Série B, até a Série C, tu tem que ter um campo que tu possa treinar inclusive, em condições do estádio. A Arena está recebendo muitos elogios do gramado, né? O que vocês têm vindo, depois até vai ter os gols, a gente vai mostrar. E eu gostaria que você falasse do Cetric lá, porque ela parece que está com o mesmo material, a mesma grama, a mesma estrutura, a mesma forma. E tem que ser assim, tu tem que treinar no campo. Para te não usar a arena, para não usar a arena para treinamento, para não acabar estragando o gramado, que hoje é muito bom e está sendo elogiado. O local do espetáculo, tu tem que ter campos de treinamento nas mesmas condições. No mesmo nível. Só que nós temos, por exemplo, aqui o Belvedere e a Aurora, que nos ajudam pra caramba, com o Nick, com o pessoal da Aurora ali, que são colaboradores nossos, que fazem de tudo para receber a gente. Mas é outro tipo de gramado, tem os jogos dos municipais, jogos do amador, e o gramado é diferente. E tu treina num gramado que é pesado, que é lento, que tu tem que dar 3, 4 toques para dominar a bola, e tu vai jogar num campo rápido, molhado, com sereno, que a bola anda muito. Tu viu o time do Atlético jogando... verdade. Eles sobrava meio toque para eles sempre, né? Então a diferença vamos mandar um abraço pra galera aqui, ó. Ieda Batiston, Otília Virtuoso Gasperini, Cirlei Chaves, Márcia Tonin, Silvana Orso, João André Marafon. E aqui uma perguntinha do Ademir. Cadu, não está na hora do técnico exigir mais do time na hora do jogo? Mas mais do que isso, daí mata os guri. É que assim, ó, até o jogo do Atlético, o treinador era o melhor do mundo. Então nós temos que estar muito conscientes disso aqui. Nós vencemos o São Paulo lá, nós nunca falamos que nós era melhor do mundo, nós ficamos quietinhos, da mesma maneira, trabalhando para jogar contra o Ceará, contra o Santos, contra o Flamengo, quietinho, trabalhando sério, porque a gente sabe que nós não somos melhores que ninguém. Que nenhuma das equipes que tu pegar, das 20 equipes que estão no Brasil, 19 equipes que estão no Brasileiro, nenhuma equipe é pior que nós. E para nós ser melhor que essas equipes, nós temos que marcar muito, trabalhar o máximo que a gente puder, marcar muito forte para igualar
na parte técnica só marcando muito, senão a gente não iguala. Então tem que partir disso aí. Muito esforço. Muito com os pés no chão, marcando muito, muito sério, jogando às vezes feio para poder conseguir o resultado. Isso, às vezes vem as lesões, porque é exigido mais. Porque tu tem que trabalhar forte também, né? Perfeitamente, então é normal. E a gente tem aí que agora, esses campos de treinamento que a Chapecoense usa hoje, tanto da Aurora como das comunidades, são campos duros. Isso aí facilita para que se tenha lesões. Eu vou te dar um exemplo, o Thiago Salete. O Thiago Salete nunca teve lesão até chegar aqui. E é um jogador que hoje eu acho que é muito importante para o grupo por ser polivalente, né? Assim que se recuperar vai ser uma peça, um reforço para a Chapecoense, assim como o Camilo. O Camilo se recuperou e veio um reforço que a Chapecoense tinha dentro do plantel. E assim, e tu jogando assim, né, a gente jogou agora 3 jogos na semana, não tem nem como treinar, cara. Daí eu vi um pessoal comentando, poxa, a Chapecoense não fez nenhum coletivo essa semana. Como tu vai fazer coletivo? Tu jogou domingo contra o Flamengo, tem que forte, descansou segunda, terça-feira já foi concentrar. Daí jogou contra o Atlético, um jogo que pra mim o Atlético foi a melhor equipe que a gente enfrentou em todo o brasileiro. Eu acho que talvez o Cruzeiro será melhor que o Atlético, mas não sei se vai ser um jogo tão difícil quanto foi contra esse Atlético, pela qualidade deles. Coloca os lances pra nós no jogo da Chapecoense, Cris, a favor. No joguinho do Figueira. Não quero saber de Atlético, vamos ver o Figueira aí, ó. Figueira veio muito bem postado também para se defender. O Argel queria empatar, veio para empatar. Esquema, né? Com os 3 volantes, com o Marco Antônio fazendo uma situação de volante que não é aquele meia de chegada, mas faz, com o Rivaldo do outro lado. Uma equipe muito boa, o goleiro deles muito bom Thiago Volpe, o Thiago veio numa fase muito boa. Os 2 goleiros foram as estrelas, tanto o Danilo como o Thiago, né? Olha essa defesa aí. Essa foi uma defesa na cabeçada do Bruno, ele acabou dando impedimento. O Bruno acabou voltando. Então, no primeiro tempo nós tivemos melhores chances, né? Eles tiveram na bola parada, que hoje decide muito. Decide muitos jogos. Daí aí o Bruno estava impedido, né? Tava um pouco na frente, acabou voltando. Na frente, voltou. Ele entrou antes da batida, né? E acabou... Mas mesmo assim a defesa dele foi... muito. Então, um jogo parelho, muito parelho no primeiro tempo. Nós tivemos alguns chutes batida com a de Puga, fora, com o Dedé. Aí o chute do Dedé, que fez uma excelente defesa. São jogos diferentes que, por exemplo, nós jogamos fora de casa, se nós tivéssemos uma chance assim, nós fazíamos. E daí mudava todo o jogo, depois era se defender. Então, são times diferentes, maneiras diferentes, mas que a gente tem que criar uma alternativa para que a gente possa... E hoje perdemos 2 meias para nós que são importantes, que é o Neném e o Camilo, que são esses meias chegados. Os meias de ligação que chegam no jogo, nos ajudou bastante, né? Então tu tem que estar... Olha, e a coragem do Danilo de se jogar na... Não, ele foi bem nesse lançamento. E nós temos alguns jogadores que sentem esse ritmo de 2, 3 jogos, né? Que acabam sentindo desgaste, até na recuperação, que demoram mais para recuperar. Aí foi a defesa do Danilo, que foi a escolhida a melhor defesa da rodada. Foi escolhida pelo Globo Esporte da melhor defesa da rodada. E merecido, não tem na dúvida, né? Dá uma olhada no que ele fez ali. E de novo foi o Marquinhos que acabou pulando sozinho. É isso que eu falo, que a gente não pode marcar a bola, tem que marcar o jogador. Ainda mais quando é jogador alto, jogador forte, você tem que marcar o atleta, né? Esse foi um milagre, não tem como. É uma bola que dificilmente é pegada, né? Meia altura, complicado. O lance do jogo ali é outra baita defesa, né? O problema é assim, às vezes as pessoas estão falando por que o goleiro está se destacando muito. Mas vai ser até o final do campeonato. Vai ser até o final. Vai sofrer até o final. Eu falei a mesma vai sofrer, coisa. Mas vai ser o jogador que vai se valorizar mais pelo trabalho que está sendo feito. Exatamente. Porque está sendo, pro goleiro é bom quando ele é bastante usado assim, porque ele está sempre ligado, concentrado na partida. Acabamos de responder aqui pro Wilson Weber. O que acontece que o Nenê joga um jogo e fica fora outro, o Camilo que estava fora, os dois estavam lesionados. O Nenê jogou, na verdade, sim, o Nenê jogou, nós temos que ser bem corretos nisso aí, o Nenê jogou todas agora da partida do retorno, o Nenê jogou todas as partidas, agora na volta e antes de terminar o turno, nos últimos 3 jogos ele jogou também, depois da saída do Gilmar ele jogou todas as partidas, e ficou uma partida fora. O Nenê vem com um crescimento técnico muito bom, ele vem se doando no jogo. É um jogador que o pessoal confia e toca, ele não se aperta para jogar, aí já começou, o Figueirense tá melhor, aí foi o lance do gol na defesa do Danilo. Vocês podem ver que o outro zagueiro que o Rafael marcava não veio para a área, ficou o Rafael e o Jailton para marcar o zagueiro Marquinhos e o lateral direito que veio para a área. E acabamos marcando a bola. Na verdade achei que foi falta o lance do gol, depois a gente vai ver. Porque ele subiu ali muito de novo, parecia que nem aquele... Mas é que tu não pode, assim, quando tem jogadores que são muito bons no cabeceio, tu não pode deixar embalar. Ele embalou, ele veio correndo. É que ele deu sorte que a bola bate nas costas do Jailton. Mas ele subiu no próprio jogador deles ou no... Não, mas não houve a carga. É que nós devíamos ter marcado ele na saída. Na hora que ele foi embalar lá fora, a hora que ele embalou na entrada, já dá o tranco nele antes dele embalar. Daí ele não pega a impulsão com um jogador que 1,93 m, acho que tem ele. É alto. Se jogador embalar, forte.
É difícil, né? Mas E ele levou sorte no gol, porque a bola bateu nas costas, olha como ela bate. Olha o Leandro marcando o menino na frente. Ele bateu, bate nas costas do Jair. Ele tá no jogador, no colega dele. A bola ela bate nas costas do Jair e sobra para ele certinho, ó. Pronta no pé, né? Tinha 7 jogadores dentro. Se não bate nas costas, a bola vai para fora da área. Vencemos muitas partidas fora, assim, vamos vencer outras, vamos perder outras em casa. Vamos ter que trabalhar também um pouco do psicológico dos jogadores agora, né, Cadu? Mas essa semana serve para isso, né? Tu tem que dar moral pros jogadores, se chega de... Não, tu não pode só bater, tem só... Ontem foi hora da cobrança, o jogador tem cabeça quente, amanhã na conversa tu já vai dizer, olha, o que houve de certo, o que houve de errado, o que tem que ser melhorado, que são bastante coisas que tem que ser melhorado. Como é que funciona lá, assim, que nem, por exemplo, hoje vocês... Amanhã se representa todos e tal... Vocês mostram lances para eles? Como é que funciona amanhã a conversa, amanhã mais direção, né? Para retomada e comissão para retomada de jogo. Funciona, né? Retomada de jogo, ó, gente. Fala do que aconteceu, o que houve de errado, houve certo, houve errado. A gente conversa com eles sobre o que vai ser a programação da semana, para se programar também, de que vai ter coletivo, não vai ter coletivo. Os jogadores sabem tudo que vai acontecer, juntamente com a comissão. E depois, individualmente, tu vai chegando no jogador, ele vai passar o que foi que houve, o que não houve. No sábado, quando a gente chega lá na Bahia, a gente mostra alguns lances do Vitória e alguns lances nossos que aconteceram, não só de errados, mas lances certos para te poder valorizar e dar apoio pro jogador. Claro. E também os pontos fortes e fracos do adversário. O Paulo faz toda essa parte de vídeos, né, mostrando o que houve nos últimos jogos do adversário, da maneira que vem jogando. Vamos dar uma... Para que a gente possa encaixar. Enquanto a gente começa, vamos dar uma olhadinha nos adversários. O Cris, passa os gols da rodada para nós, vamos dar uma analisada nos gols, ver como é que foram os nossos adversários. Aí o Atlético, o Atlético Paranaense. O vice-goleador do campeonato, o menino que é da base lá, o Atlético forma jogadores que nem louco, né? 2-0 no Botafogo. 2-0. Agora é um desespero o Botafogo, né? Mas é difícil, não tem, daí fiquei 5 meses de salário atrasado. Daí a semana pagaram 2 jogadores, não pagaram o restante, daí tu vai querer cobrar como? Aí o Flamengo ganhou a primeira e o Grenalzinho aí, né? O Grêmio jogou muito bem o primeiro tempo, chegou no segundo tempo. Aí o Arangues de cabeça com 1,65 m. Mas quando saiu com a bola já, o lançamento dele ali foi... Aí o lance do Pará. Passou direto. Ele falhou ali. É que o Grêmio avançou, né? Avançou para tentar resolver. Tem que ir pra matar, né? Aí para matar e perdeu. Aí a estreia do Robinho. Robinho no Corinthians. 900 mil é muito dinheiro. Por isso que daí depois... E aí os homens, esse time aí vai... Só não tá na ponta da tabela ainda porque tava jogando a Recopa. Mas é uma questão de tempo, viu? Os dois mineiros hoje, Cruzeiro e o Atlético. O time joga por música, não adianta. Mas o bonito da gente falar é que a gente jogou de igual para igual com eles, né? Não, sim. E o melhor é tu ouvir deles. Do treinador dele, dos jogadores dele. Eu, naquele jogo contra o São Paulo, o Ganso chegou e deu os parabéns. O Rogério Ceni, que é um ídolo de todo mundo, não só de quem é torcedor de São Paulo, mas todos têm o Rogério Ceni como um ídolo, né? E tu ouvir dele que foi a equipe que melhor se defendeu, que melhor soube marcar nos últimos anos que ele viu. Isso é só para valorizar o trabalho que o Celso e a comissão vem fazendo. O Wilson volta aqui para perguntar. O Biro não está bem, Neutro joga no sacrifício, se prejudica. Ednei não tem lugar nesse time? Tem, tanto é que entra quando é possível. Ele já entrou. Faz parte do grupo. É que tu tem que ter muito cuidado quando tu vai botar um jogador que não é da posição, porque tu vai acabar perdendo outros. Então tu tem que ter um cuidado, exemplo, tem que colocar na hora certa. Nós comentávamos antes, imagina se não cair a casa aqui e fazer o que o Filipão fez no Grêmio ontem, trocar 6 posições. Não, eu disse assim, tu imagina se é falando de Grêmio hoje, se é o Anderson Moreira que faz o que o Filipão fez ontem, botando o Ramiro para lateral, botando o menino de volante e perde um Grenal daquele. Esculhambou o jogo. Daí como é o Filipão, que vai ganhar 500 mil por mês. 700, né? 700. Mas eu descontei já o NSS. Agora, ele fez uma descoberta boa, que não estava vindo aquele menino, o Wendel. O Wendel não. Não, o volante. O volante. Não é o Wellington, é o volante, acho que é o Wanderson, uma coisa assim. É algum menino que é da base. Que é da base. Muito bom jogador. Muito forte, bom jogador, já entrou, já assumiu a responsabilidade. Ontem já é uma descoberta do Filipão. Aí o Grêmio com todo esse dinheiro que tem, não consegue achar um lateral. Não tem um lateral. E daí a gente vai ter Fabiano, com o Neutro, jogando com o Pará, direito na esquerda. Tá colocando o Ramiro, estava sujeito até a colocar o Zé Roberto de lateral, então foi testado durante a semana. Então a gente não pode já jogou o Simon lá. O Simon, que foi uma invenção caótica. E aí participe aí, o Paulinho tá no 99 90 18 80, né? 99 18 80, aqui tem gente falando assim, sai do celular, mas não é que é bastante coisa aqui, nós temos que dar uma rateada. Ele tá aqui, é tecnologia, né? Tecnologia. Sim, né, não, exatamente, ele tá bem. Ele tá bem. Mandar um abraço pro Márcio Bonato, nosso amigo Márcio Bonato. Márcio Bonato tá assistindo também. Grande abraço. Daqui a pouco chega a mensagem, que eu tô com o telefone desligado, mas daqui a pouco ele manda mensagem. Daqui a pouco ele começa a dar uma pulverizada. Grande Cadu, tu tem um convívio com o Celção de bastante tempo.
campo e extra-campo, a gente sabe, é uma amizade muito boa. Isso ajuda bastante no trabalho, vocês já têm essa... E fora isso, em relação a Maringá e Maurinho junto, como que está essa convivência hoje do pessoal do grupo do futebol? Maurinho, Maringá, Cadu, Celso, como que são as ideias? Nós discutimos bastante, né? Principalmente que eu estou no dia a dia com o Maringá e o Maurinho não consegue acompanhar por ter seus compromissos, ter suas empresas, não consegue acompanhar o dia a dia. E às vezes quando tu chega e assiste só o jogo, tu tem uma visão diferente. Tu não sabe por que o Thiago não jogou, tu não sabe por que o Newton foi titular na esquerda, por que o Fabiano é titular na direita. Então, tudo que acontece no dia a dia eu repasso para eles. De acordo com a semana. Converso com eles toda semana. Quando fecha a semana, a comissão técnica faz uma reunião com o departamento médico, com o Guilherme e o pessoal, para analisar a semana. Analisa todos os jogadores, quem sentiu, quem não sentiu, quem passou no DM, quem não passou, para que a gente tenha uma avaliação para ver quem a gente pode usar no dia do jogo. E eu converso mais com o Maringá e com o Maurinho, mas eles não têm... Eles conversam com o Celso também, mas no dia de jogo não, é mais ele conversa comigo. E se eu achar que tem alguma coisa que a gente conversa, troca uma ideia que seja importante para aquele momento, eu passo. Mas tu tem 15 minutos de intervalo, tu tem 7 minutos que tu fala com os jogadores, tu não pode passar muita informação pro treinador, porque senão deixa a cabeça do treinador louco, e o jogador não pode ouvir muita informação. Tu tem que tentar corrigir o que está errado, tentar melhorar uma ou duas coisas que tu possa, e depois é com as trocas que tu vai fazer. Isso aí. Diz uma coisa para mim, Cadu, em relação hoje, a Chapecoense cresceu muito rápido dentro do campo. A estrutura interna, administrativa da Chapecoense aos poucos vem crescendo. A gente sabe que dentro do grupo de jogadores tem jogadores casados, jogadores solteiros e tudo mais. E o jogador solteiro, normalmente, ele não se cuida muito. Tem tido hoje dentro do campo um acompanhamento na alimentação desses jogadores? Café da manhã, almoço, tudo. Como que é a alimentação para o jogador dentro da Chapecoense hoje? O café da manhã é feito no vestiário mesmo. O pessoal dos jogadores, nós temos a nossa caixinha lá, que é comprado o lanche para tomar um café, porque muitos não tomam café em casa, os que são casados tomam, os demais às vezes passam até a preocupação mais com os solteiros, porque até para uma lesão, um cara mal alimentado num treinamento. Né? Mas a questão de alimentação, o Anderson conversa muito com eles. Eu não acho correto os jogadores profissionais almoçar no refeitório do clube. Eu acho que o refeitório do clube tem que ser para a base, que não recebe, que não tem condições de se alimentar. Jogadores profissionais que recebem um bom salário, eles têm condições de ir no restaurante, comer uma salada na hora, tem que ser uma salada na maneira certa. Mas existe hoje uma nutricionista, alguém que diga nutricionista do clube, o tipo de cardápio? Pode ir no galpão, vão se alimentar bem. Lá vão comer salada, massa, carne. Foi bem agora. Mas tem nutricionista que é contratado do clube, que cuida toda a parte do refeitório. A mulher do Anderson Paixão, ela é nutricionista também, ela passa todos os cardápios de alimentação das concentrações, é ela que passa. Tem suplementos, tem aminoácidos, tem creatina, todos isso aí são repassados para o atleta, que é suplemento alimentar, não é uma coisa que vai substituir o alimento, a gente deixa bem claro isso para eles, é um suplemento, é para reforçar, se tu não se alimentou tão bem, ou se tu gastou muita energia, tu tem suplemento que tu possa utilizar, então tem esse acompanhamento também. Questão de estrutura, como tu falou, foi uma coisa muito rápida acontecendo nos últimos 5 anos, que dificilmente a gente vai ver isso. Para quem dava palestra na sombra, né? Para subir, para quem dava palestra embaixo da árvore, tirando o nível de marimbondo há 4 anos atrás. O crescimento foi muito rápido, a gente tem um gramado hoje em condições, tem um CT que logo vai estar pronto. Outra coisa que é de fundamental importância é a nossa academia. Hoje a gente já usa a academia do Riel, mas é necessário uma academia dentro do clube. A academia que tinha era do Atlético Ibirama, isso, né? Mas não, os aparelhos não eram o que a gente precisa para um clube profissional e para jogadores de performance. É uma equipe, se é para pessoas consideradas normais, não que o jogador não seja, mas pessoas consideradas normais. Mas o jogador é um outro estilo. Mas precisa. No CT está sendo montado. Está sendo tudo montado para isso, né? Que a gente possa. Eu acredito que pro ano que vem a gente deve mudar toda a estrutura pro CT. A gente vai vir na arena só para jogo mesmo. Acho que é o correto. Se apresenta, todos os jogadores se apresentam lá, faz academia, faz tudo lá e se apresenta na arena só para jogo. Legal. Até para tirar dúvida do pessoal, porque assim a preocupação é que são muitos jogadores solteiros, e esses jogadores normalmente não se cuidam, saem sem alimentação de casa de manhã. E o cara sem uma alimentação para ir treinar, se ele não tem um café reforçado, o risco de lesão aumenta. Então, hoje já está tendo café, que foi um questionamento que a gente teve, que não tinha o café no vestiário. O café, na verdade, tem o café que era no refeitório, mas muitos nem iam lá no refeitório, que é do lado ali. Então, tem que ser no vestiário. A gente conversou nós temos o nosso dinheiro de caixinha das mensalidades, que a gente ajuda algumas instituições e eu acho que isso é muito, até é bom falar isso, porque os jogadores não gostam que falam, porque eles não querem que apareçam isso, mas eles ajudam muitas pessoas. Tem uma dúvida para ele no ar aí, que com relação ao jogo do São Paulo, e a pergunta do torcedor, é verdade que depois que vocês ganharam o jogo,
houve da diretoria, uma união lá e tal, e eles chegaram e dobraram o bicho. É verdade isso? Ou é mais um boato aqui? Não. O bicho já é assim. O bicho já é estipulado no início, antes de começar o campeonato, já é estipulado todos os valores de premiação, já é tudo estipulado, para que não chegue na metade do campeonato. Vamos supor que tu precise vencer um jogo, daí os jogadores chegam, eu quero tanto para vencer, eu não quero, ou a direção diz, não, já classificamos, não vamos pagar. Então, antes de começar o campeonato, é sentado o capitão e mais 4, 5 representantes, que ali é o Nivaldo, é o Rafael, o Nenê, os mais antigos, define com a comissão. É colocado no papel toda a premiação durante todo o ano, e essa premiação é assinada para todo mundo é assinado, a gente registra isso aí, para que não aconteça isso no meio do ano. Então, toda a premiação até o final do ano já está definida. Pré-estabelecida. Já está pré-estabelecida. Bom, E outra, se o time não for rebaixado, só de permanecer na Série A, a valorização desses jogadores... Uma sugestão aqui com relação a bicho. Seria interessante porque assim, ó... Não, veja bem. Tem coisa boa aí. Veja bem, vitória, bicho, né? Sim. Empate, bicho também. Depende, né? Se empate em casa, não. Não tem bicho. Não. Derrota em casa. Também não tem. Tem bicho só para adversário. Não. Mas aí que eu quero Quer que tire. E aí os jogadores têm que chegar, todo mundo faz uma caixinha, todo mundo que recebe o bicho quando ganha, faz uma o bichinho quando perde. E devolve para a diretoria. Vou passar essa ideia. Eu acho que tem que ser. Porque daí o que acontece? Daí perdeu fora de casa, até não é... Daí não perde mais. Dentro de casa não. Dentro de casa pra perder, não perde mais. Não perde mais, vamos perder mais. Mas em casa seria interessante fazer esse bicho revés, né? Volta. Vamos só faturar um minutinho aí, depois a gente já volta pro último bloco até, e depois a gente vai deixar... Todo mundo ir lá pro Galpão. Né? A gente vai deixar depois rodando a despedida do Rodrigo Grau. Já voltamos. O Cadu de chinelo. Nós comentando aqui agora, e quero ver o posicionamento do Cadu em relação à despedida do Rodrigo Grau. Que o Rodrigo, para o grupo, assim, ele representava muito. E eu lembro que no jogo de estreia do Celção, como técnico, ele trouxe para o vestiário o Nivaldo, botou no banco, convidou o Grau, que vinha de uma recuperação, pelo que ele representava para o grupo. Como tu vê agora essa despedida do Grau? Na verdade, assim, é uma despedida que ela... vai ser despedida de jogo jogando pela Chapecoense, mas ele tem entrada liberada lá em dia de treinamento, vestiário, dia de jogos. Foi estendido um convite para ele que quando tiver algum 2 toque, algum rachão, ele pode participar. Não continua com o vínculo com a Chapecoense ainda? Continua com o vínculo, por ser uma pessoa querida, por todos gostar. Levamos o jogador, o representante do grupo, Rafael, para que desse um depoimento também. É um jogador que essa decisão dispensa... do partido dele mesmo? Essa decisão já vinha há bastante tempo. Há um tempo atrás, através do irmão dele, ele já tinha vindo um pedido para que parasse, acabou tendo uma lesão, continuou. Quando houve a saída do Gilmar, eu cheguei para ele e falei que era importante que ele estivesse junto nesses jogos. Foi esse dia que o Celção estreou, que ele estivesse junto pela liderança dele, por tudo que ele representava. Fizeram algumas reuniões entre jogadores que foi puxado por ele, pelo Nivaldo e pelo Rafael. Então a importância dele é muito grande. Ele continua sendo uma pessoa querida por todos nós, mas em condições de jogar, principalmente da maneira que foi esses últimos jogos nossos, com essa disposição física que ele tem, mesmo ele trabalhando, sendo um profissional extremamente correto e se cuidando muito, seria difícil para ele. Então ele entendeu isso aí também, deixou as portas abertas. Ele é um jogador que possivelmente o ano que vem ele vai se aposentar por tempo de jogador como atleta, mesmo por tempo de serviço, consegue se aposentar por atleta. Então ele continua com um contrato assinado com a gente, com vínculo com a gente ainda. Se aparecer algum clube para ele, não sei se ele vai querer ir para outro clube, mas se aparecer algum clube que ele queira, a gente faz esse empréstimo para que ele continue com esse vínculo com a gente, para que ele possa se aposentar no ano que vem. Até surgiu que de repente pode vir uma oportunidade dele jogar na Liga Americana, alguma coisa assim, porque o estresse é bem menor lá, é o jogo por semana. Não acredito que ele ia querer sair de Chapecó depois de tanto tempo ter... Para voltar. Rodando o mundo, se ele ia querer sair agora. Se fosse alguma coisa próxima aqui, tá capaz dele ficar, mas se não... Próximo daqui São Concórdia, Ipiranga de Erechim. Tem alguns aí de repente aí, pode ser até emprestado no campinho aí, né? Cadu, em relação a jogadores que faziam parte do grupo, que hoje não faz mais, a gente ouviu alguns comentários quando o Gilmar Dalpozo saiu, que existiam algumas peças ali dentro que não estavam incorporadas à Chapecoense, não estavam com esse espírito. E foram movimentados. O Alemão saiu, o nosso querido zagueiro o Regis, que era a estrela, o Lauro, que também acho que veio para ser titular, o William. Então, assim, o grupo hoje está fechado. Aquelas peças que realmente destoavam... Melhorou muito o ambiente, Paulinho. É que tu tem que ter
Para não acontecer o que aconteceu com outros clubes, tu tem que ter muita calma quando tu vai dispensar um jogador. Porque o atleta é um trabalhador normal. Ele tem todos os seus direitos, tu como futuro advogado, o Dido como advogado também, não sei se passou na prova já, mas como advogado também. Já tá, era ontem dia. Tá liberado. Então ele sabe, diz que o jogador tem todos os direitos como atleta normal. Se ele tem contrato até o final do ano, ele tem que receber até o final do ano, tudo, não é 50% como era antigamente, o trabalhador é 100%. Não, um exemplo, o Adriano Imperador continua recebendo 450 mil do Flamengo. Se sair na mídia que o jogador foi dispensado, que às vezes não sai nem por parte da diretoria, mas o pessoal bota atleta dispensado da Chapecoense, ele pode usar como danos morais também, você sabe melhor isso melhor do que eu, né? Então tu tem que ter muito cuidado quando tu vai fazer essa troca. O jogador pode ser afastado do grupo, treinar em separado, mas não está dispensado. Mas mesmo treinar em separado, Paulinho, tu tem que ter cuidado, porque ele pode dizer que está sendo excluído e tudo pode vir contra. Então tem que ter muito cuidado nisso para te fazer essa troca, para que não acarretam as dívidas, né? Para que não tenha essas dívidas todas que os clubes têm hoje. Então a melhor coisa é a maneira que a Chapecoense vem conduzindo. Chama, conversa, faz o acerto. Procura o clube, se aparecer algum clube a gente vai te liberar, não tem problema algum. Então a gente não pode dispensar o jogador. Se aparecer algum clube, tu tá liberado, como alguns jogadores que não se apresentaram depois da Copa do Mundo, tu tá liberado para procurar clube. Nós vamos procurar também. Qual foi a situação, como ficou? Mesma situação também. Tu tá procurado para liberar o clube, os empresários já estão, até se eu não me engano, essa semana foi feito, que agora eu fiquei um pouco longe dessa parte lá de cima, jurídica, né? Até porque muitas coisas lá embaixo para fazer. Mas já foi liberado para procurar clube, todos eles já, para que não acarretem mais dívidas. O Vitória parece que estava fazendo um convite para eles. Nós tentamos, o diretor do Vitória lá, que é meio de lua, o diretor deles lá, um dia liga que quer fazer o negócio, depois não quer mais. A gente ia fazer uma troca por alguns jogadores que a gente queria também, mas depois acabou desistindo do negócio. Mas são jogadores que a gente não vai usar eles mais, que estão liberados para procurar clube, no momento que aparecer alguma coisa a gente libera. O alemão, o zagueiro. O alemão zagueiro voltou a semana para começar o tratamento, né, que ele fez a cirurgia no pé, voltou a semana para fazer o tratamento. Fabinho já está em fase final, o Salete já está voltando para o campo, o Johnny já ficou no banco, o Thiago ficou no banco, o Conceição volta para esse jogo também, então tu começa a ter peças no grupo já está mais encorpado. O Neném volta para esse jogo também. Está ficando mais tranquilo. Então mas assim, não, às vezes a gente fala, machucou de novo. Nós vamos estar com o departamento médico sempre cheio de jogo pelos campos que a gente trabalha, pela forma que a gente treina, que se tu não treinar forte aqui, tu não vai conseguir jogar forte. É diferente de outros lugares, no Rio de Janeiro. Estão mais suscetíveis a lesões os jogadores treinando nesses campos. Qual o número do plantel hoje no total? 31 jogadores. 31 jogadores. Da base? Da base nós temos que está treinando, a gente tem 4 jogadores que estão treinando, né? Mas amanhã eles foram liberados, que eles jogam lá em Florianópolis, que é o volante, que é muito bom jogador. Tem o Igor também, que é um outro volante que é da cidade, que é um menino que está sendo aproveitado. Então a gente tem alguns jogadores, tem o Léo, toda semana a gente sobe 3, 4 jogadores para ir acostumando com o grupo e para a gente também avaliando para o ano que vem, porque depois fica muito rápido para te avaliar os jogadores que tu vai usar para o ano que vem. Tem o Andrei, o volante, que para mim já está pronto para estar no profissional, que é o primeiro volante, que com certeza vai dar muita alegria para a Chapecoense. Quem diria, né? A Chapecoense hoje trabalhando com a base, trazendo para cima, pensando grande, né, Paulinho e Cadu? Mas a forma de tu manter um clube hoje é essa dita. Se tu não vender um jogador, se tu não formar um jogador... Um jogador por ano. Tu não pode, que nem a gente fez nos últimos 2, 3 anos aí, que todo ano tem que contratar 30, 40 jogadores. O clube não vai tem que ter um grupo, subir 4, 5 jogadores. Tu tem que contratar 20 jogadores, ter 6, 7 jogadores da base que tu vai poder usar. Não vão ser titulares, talvez no primeiro ano não vão ser titulares, mas daqui a pouco vai ter que entrar no jogo, vai precisar, que é o caso do Fabiano, que o último nosso foi o Groli que a gente vendeu, que hoje está aqui com a gente de novo, a gente tem 30%. É o Fabiano, que hoje eu acho que é o cheque da vez. Que a Chapecoense tem, é o Fabiano, por tudo que vem fazendo. O Danilo hoje, ele... Tem alguns que têm contrato curto, né? Que daqui uns dias já começam a fazer essas renovações. A extensão de contrato desses jogadores estão despontando, exemplo do Danilo. É outra coisa assim, Paulinho, tu tem que ter muito cuidado em fazer contratos longos, por essa situação que eu falei com vocês agora. Tu vai fazer contrato longo, daqui a pouco, o ano que vem, o jogador não está tão bem, tu tem que ter muita segurança no jogador para fazer contrato longo. Então, aí a gente corre o risco de chegar no final do ano e perder o jogador. Só que a gente permanecendo numa Série A, o clube pagando em dia, os jogadores não querem sair também. Então, essa que a gente vai. Eu te dou um exemplo do Diego Felipe para vocês, que a gente tentou fica, Diego, fica, não quero. Vai embora. Foi pro Bahia, não recebeu. Depois estava ligando, o empresário dele ligando para que pudesse voltar, mas como a gente já tinha o grupo, não dava. Foi pro Avaí, que também não vai receber. Então, tu tem que ter muito cuidado nisso, tem que pensar, às vezes, 5, 6 mil reais, é claro, tu falar no valor, 5, 6 mil reais é muita coisa,
mas no final que tu vai botar na ponta do lápis. Mas às vezes tem que dar um peitaço também, tem que ter uma avaliação, tipo assim, jogadores crescentes, como a gente até estava comentando do Danilo, é um jogador às vezes que vale a pena tu estender um contrato, porque tu sabe que ele pode render na frente. Claro que vale, mas que ele isso a gente está falando agora, mas há 10 rodadas atrás ninguém falava, mas então, tudo o conhecimento... Tem que ter essa certeza, é o tempo que vai te dar certeza. Aqui 5, 6 rodadas tu pode chegar no Danilo. Vamos, o que tu acha? Vamos começar a iniciar a renovação? Vamos com calma. Mas tu tem que cuidar, se tu vai chegar no Danilo e tu não vai chegar no Rafael, tu não vai chegar no Fabiano, tu não vai chegar no Nivaldo. Até porque tu tem que ter cuidado nisso aí. Mas os caras, daqui a pouco chega no final do ano, os jogadores já estão pensando no ano que vem e acabam deixando a desejar. Então é assim, ó, tu trabalhar com 30 pessoas que pensam diferentes, trabalhando com ego, com vaidade, não é fácil, cara. Cadu, obrigado. Aqui é um bate-papo de bar, a gente sempre fala, é uma troca de ideias. Creio que foi esclarecedor para todo mundo, para conhecer um pouquinho mais da Chapecoense, como funciona. A nossa ideia sempre foi assim, de nunca trazer a crítica para cima, mas sempre aquilo que for construtivo e mostrar os dois lados sempre. Então, obrigado por você ter vindo aqui hoje, pela maneira que a gente colocou as coisas, creio que todo mundo gostou, porque é muito fácil você cobrar. Mas é bem o que você falou, às vezes o acompanhamento do dia a dia que diz qual jogador está melhor e qual não está. E tem que valorizar esses jogadores a hora de entrar em campo. E às vezes tem comentaristas, gente ligada ao esporte, diretores que não acompanham a semana. E chega no final de semana, mas por que está jogando? Tudo tem um porquê. E as pessoas que trabalham que sabem disso. Eu agradeço o convite de vocês ao Dido, que a gente já estava devendo essa visita pro Dido há bastante tempo aí pra ti, Paulinho. E aqui é bem à vontade, aqui é um boteco, você vem e mostra como é que vem. Me sinto bem aqui, tranquilo. Pode baixar a câmera agora que é o final do programa. Se você quiser, você entra no Face, assim, a pra deixar bem claro assim pra todo mundo, cara, eu tô à disposição, o Dido me conhece, tô sempre lá no clube, se alguém quiser vir... Que não é só depois da vitória. Não, o torcedor pode vir conversar comigo, sou bem tranquilo pra conversar. Claro que às vezes o cara depois de uma derrota o cara tá um pouco estressado, faz parte. Cabeça quente. Mas sou acessível, posso conversar, discuto futebol com quem for preciso. Não sou o dono da razão. Não sou o dono da razão de maneira alguma, né? Tenho muito que aprender ainda. Mas eu acho que é ouvindo o que tu acha que tu tem que aproveitar, tu escuta, tu guarda pra ti. E o que tu não acha que não vai te ajudar em nada na vida, segue o baile. Toca pra frente. Nossa, boa noite, né, Digo? Então, agora vamos... Boa noite, galera. Um grande abraço, realmente. A gente fica feliz mais uma vez. Obrigado, Cadu, por nos proporcionar aqui esse momento junto com o torcedor. E esse bate-papo aqui, com certeza, a gente vai aí fazer outras vezes aí. Vamos estender lá nos no momentos clube. Mais sérios. E a gente vai pra onde? Depois do programão. Vamos pro Galpão. Galpão. Então, boa noite pra você. E lembrando, toda segunda-feira, às 20h30, TV Chape. Parte interna da Chape, vestiários, entrevistas com jogadores, você vê aqui no canal 10, TV Box, TV Chape. Para o Brasil e para o mundo, www.portaltvbox.com.br. Segunda que vem a gente está de volta e com novidades no programa. Uma boa semana a todos. Aquele abraço. Grande abraço.